Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai ser em cima de um assunto, de um artigo que eu escrevi e que está disponível no site do Medium, e que eu vou deixar abaixo o link aqui para vocês, cujo título é Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. O objetivo desse artigo foi mesclar prioritariamente os temas respeitantes à iconografia, à hiperciência e os movimentos revolucionários. Assuntos esses sobre os quais eu já venho me debruçando há algum tempo, e inclusivamente tem alguns vídeos do próprio conselheiro Acácio falando sobre hiperciência. Portanto, esse artigo parte do campo da cultura simbólica para a ontologia. A ontologia é a parte da filosofia, não é, que lida com a ciência do ser. E ele busca evidenciar a destruição do conceito de ser do ser humano. Muito bem. Esse artigo partiu de um post que tem um título chamado Métodos Contraceptivos Lésbicos. Esse post é referente a um programa de pós-graduação de enfermagem da Unifesp. E ele causou um rebuliço muito grande dentro das mídias sociais. Entretanto, esse rebuliço foi um rebuliço inócuo, vazio, uma vez que o motivo da revolta contra o post está apegado a uma visão simplista, portanto, uma visão de mera sexualidade. Ele não foi ao ponto nevrálgico da questão. E qual é o ponto nevrálgico da questão? É a hiperciência. E por trás dela, a ontologia, cujos atores envolvidos abrangem, num primeiro plano, o contexto político, científico, industrial e jurídico internacional. Num segundo plano, essas diretrizes são debatidas no plano sociocultural, através de outros agentes, entre eles o religioso. Existe uma ampla rede, uma rede internacional de democratização do genoma humano e dos direitos humanos. E essa ampla rede obedece a uma agenda. E talvez seja uma das partes mais importantes da agenda daquilo que a gente convencionou chamar de nova ordem mundial. Qual é a parte? A criação de novos seres humanos em laboratório, sob o controle estrito e restrito de empresas e de governos autorizados pela norma jurídica internacional. Esse é o ponto nevrálgico da questão. Ora, a manipulação teórica, conceitual e ideológica do genoma humano e dos direitos humanos é prerrogativa dos movimentos revolucionários que explodiram no mundo a partir do século XVIII, especificamente a partir de 1717, quando a maçonaria é lançada, porque a maçonaria já é lançada tendo como premissa a constituição de um novo modelo de humanidade e de um governo mundial. Ora, essa explosão, no entanto, conceitual, teórica e ideológica, ela jamais será entendida enquanto léxico. Portanto, o vocabulário que norteia esses movimentos não for estudado a fundo e a sério. Eu explico. Todas as espécies de seres se comunicam. Os animais falam. O ser humano é um animal. Ele fala. E, diferentemente dos outros animais, ele escreve. Portanto, o ser humano faz uso de um vocábulo inerente e restrito à sua própria cultura. Não é? E toda cultura tem um vocábulo inerente a ela mesma. Portanto, há palavras que nós encontramos em uma cultura e que não existem em outra cultura. Ora, por trás de toda palavra tem uma ideia. Eu já falei algumas vezes em outros conselheiros Acácio que quando nós não temos uma palavra para expressar uma ideia, simplesmente nós não conseguimos entender aquela ideia, porque aquela palavra não existe na nossa língua. A língua inglesa, por exemplo, o inglês não diferencia o ser do estar.
O inglês não diferencia entre estar bêbado e ser bêbado. Veja, por exemplo, a frase famosa de Shakespeare em Hamlet: to be or not to be. Ser ou não ser. Veja, é não ser. Não há uma distinção entre ser e estar, como tem em grego. A língua portuguesa, embora nós não falemos grego, nós pensamos muito como o grego. Há uma grande analogia entre as ideias e as palavras da língua portuguesa e do grego. Nós distinguimos, como os gregos distinguiram, o ser do estar. Ora, todo bom tradutor profissional lida com esse tipo de problema quando ele vai traduzir um livro. Pois bem, dito isto, é preciso fazer a pergunta: o que é o léxico revolucionário? Os movimentos revolucionários têm um vocabulário específico? Tem sim. Esse léxico revolucionário é um corpo de símbolos, palavras, ideias e teorias que foram lançados em escala internacional de modo homogêneo, cujo uso, significado e sentido ultrapassa toda e qualquer cultura, planificando, nivelando esses símbolos, esses usos, esses significados e sentidos nas diferentes culturas. Ora, esse método de planificação da linguagem dentro das culturas simplesmente implodiu com as diferentes culturas do mundo inteiro e com a língua de cada povo. Ora, cada cultura tem a sua língua, tem a sua ideia, tem as suas palavras, tem a sua especificidade. Uma vez que a partir do século XVIII foi criado todo um léxico, todo um palavreado e todo um símbolo que se universalizou nas culturas do mundo afora, isso diz respeito a um método de implosão das diferenças culturais para a criação de uma cultura universal. Ora, toda cultura precisa ser mantida, preservada, cultivada, transmitida de geração em geração, através de um processo ininterrupto que é feito de boca ao ouvido. E esse processo é mantido e salvaguardado pela instituição da família. E a família, por sua vez, deposita na sociedade essa tradição cultural em forma de festas populares, de hábito, de cultura, de gastronomia, etc, etc. O que eu quero dizer? Não existe cultura sem a voz humana. A voz humana é o maior evento civilizador que já surgiu na escala da filogenia. Muito bem, entendido isso, é preciso compreender que existe, portanto, uma consabida conexão entre a mente, o pensamento e a linguagem. A vitória do marxismo cultural da escola de Frankfurt deveu-se precisamente à manipulação dessa trilogia, mente, pensamento, linguagem, dentro da cultura. E essa trilogia manipulada, entre outras coisas, implodiu as bases da cultura e da sociedade, porque ela atingiu diretamente a língua, o meio e a forma de transmissão do conhecimento, seja ele erudito ou popular. E ela alterou por completo as relações familiares e as relações citadinas, porque não existe cidade sem família e não existe família sem uma pessoa, sem um indivíduo. Muito bem, entendido isso, vamos voltar. O léxico revolucionário foi lançado em escala internacional pela maçonaria a partir de 1717, naquilo que se chama as Constituições de James Anderson, de 1723. É impossível explicar isso em poucas palavras. Bem, de lá para cá, portanto, nós temos 300 anos. Foi sendo universalizado sobre o preposto das bandeiras da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do liberalismo, da democracia, do combate ao absolutismo, das mulheres, etc. Todo um léxico de símbolos, de usos, de palavras, de expressões que passaram a ditar os comportamentos igualitários em todos os lugares do mundo. Por exemplo, LGBT. O que é LGBT? É uma sigla. É um sinal. E esse sinal é entendido em todas as culturas do mundo. Ora, uma palavra universal, mesmo no século XIX, era uma impossibilidade. Hoje em dia nós temos uma série de palavras, de ideias, de conceitos que são universais.
Elas são entendidas em todas as culturas do mundo. Isso para nós ficou normal. Entretanto, isso não é normal, isso é uma absoluta anomalia. Porque todas essas palavras foram convencionadas e por trás delas existe um léxico revolucionário. Não é? Ora, uma palavra universal é uma impossibilidade, dado que toda cultura se norteia pela sua própria língua. Ela tem um vernáculo exclusivo. Portanto, a mera existência de um léxico, de um vocábulo global, que dita as normas jurídicas e socioculturais, expressa que nós estamos diante não de um projeto de controle da humanidade a ser implantado, mas de um governo mundial já em exercício e controlando a humanidade. Tá? Vamos dar um salto. Das constituições de James Anderson, em 1723, nós passamos às teorias da eugenia. É o mesmo processo. A eugenia não teria sido construída se não tivesse uma estrutura normativa legal colocando uma universalização. A eugenia surge como proposta por Francis Galton em 1883. E disso nós temos um pulo para a chamada hiperciência atual. Né? Trocando em miúdos. Emanou das sombras das sociedades secretas no século XVIII, no início do século XVIII, uma norma jurídica que trazia embutido uma nova ontologia, e ambas foram transplantadas para a ciência, que em conluio com o mundo financeiro e empresarial foi implantado na sociedade e na cultura via as instituições políticas fazendo lei. Bom, todo esse fio de Ariadne se desenrolou na destruição, em cima da destruição do conceito ontológico de ser do ser humano. Eis o ponto nevrálgico. Todas as loucuras que nós estamos assistindo na atualidade é porque o conceito ontológico filosófico de ser do ser humano foi completamente erodido há 200 anos. É claro que essa destruição tem o seu clímax no século XVIII, mas essa origem remonta à Grécia Antiga, mais precisamente com Aristóteles, que tira o ser do ser humano e em seu lugar emerge, implanta o sujeito e a razão. Aristóteles, trocando em miúdos, tira o homem da sua realidade apofática, divina, e lança o homem no mundo da matéria. De lá para cá, a queda do ser humano foi semelhante à de Lúcifer, sempre em direção ao abismo. Aquilo que foi chamado ao longo de toda a tradição ocidental, desde os gregos, de ser humano, não existe mais conceitualmente há 200 anos. Eu já fiz alguns conselheiros acá sobre isso. Em 2005, nós lançamos um livro de um filósofo brasileiro, Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, chamado Ser Humano, um ensaio em antropologia filosófica, onde o Sérgio reabilita o conceito de ser do ser humano. Ora, para comprovar o que eu digo, basta uma leitura atenta na chamada Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da Unesco, de 1977, né? Cujo link está no artigo que eu escrevi, que está no Medium, e que, portanto, ficará disponível aqui para vocês também. Bem, no mundo atual, em escala internacional, o mundo não trabalha mais com o conceito ontológico de ser humano. O que existe hoje? Existe o conceito de cidadão. Ninguém se pergunta por que diabos, ou o que diabos é isso, cidadão? Bem, ou nós recuperamos o conceito de ser do ser humano, ou nada poderá ser feito. Um dos principais tópicos dos movimentos revolucionários é a criação de uma nova raça, de uma nova biotipologia para a humanidade dentro de um novo mundo. E para que isso seja feito, é preciso destruir o conceito de ser humano. Portanto, é preciso demolir o conceito, a ontologia dentro da filosofia. Quase ninguém levou isso a sério. Portanto, quando os movimentos revolucionários propuseram refazer o mundo e os seres. As pessoas até hoje não levaram isso devidamente a sério. E é preciso levar a sério. Ora, na contramão desse descaso coletivo, existe uma pleiade de literaturas, iconografias, filmes que tem apontado nessa direção da construção de um novo tipo de ser humano, com uma clareza ímpar e sempre sob o selo de ficção.
já existe uma nova raça dentro do planeta. As discussões sobre o que é, de fato, a eugenia, curiosamente, foram ficando restritas às experiências nazistas como um mero pano de fundo, um despiste do crime. Porque, enquanto isso, a chamada nova eugenia está sendo implantada, já foi implantada, e ela mostra a sua face, que vai das roupas para seres humanos com formato de corpo de animais, por exemplo, sapatos com formato de pé de vaca, pé de boi, a proposta de seres humanos fazendo sexo com a natureza, né? E vai por aí afora. Bem, voltando à iconografia do post, métodos contraceptivos lésbicos. Aqui vamos ver a ideia da ontologia. A palavra lésbico presume a existência de uma relação sexual ou afetiva entre duas mulheres. As palavras métodos contraceptivos presumem a prática de um casal que um casal vai adotar para não ter filho. É contraceptivo? A pergunta: duas mulheres podem ter filhos sozinhas? Há fecundação? Óbvio que não. Assim, das duas, uma. Ou o título é uma doidice sem fim, e perceba que isso é o título de uma matéria de pós-graduação. Ou o título é uma doidice sem fim, ou por trás dele se esconde um novo tipo de ser humano, não é? Aparentemente, é um tipo humanoide que será criado em laboratório através da hiperciência. É disso que trata o post. E é na esteira desses assuntos que, por exemplo, as teorias do cu, da sociedade analcêntrica e das teorias congêneres, sobre as quais eu já fiz outros conselheiros da Cássio, têm vindo à baila. Né? Como é que pode um ser humano parir pelo cu? Como tem sido a proposta da teoria da sociedade analcêntrica de Beatriz Preciato? No entanto, esta questão de uma nova ontologia, pela dramaticidade monstruosa que ela carrega, que é a destruição do ser humano e a criação de um novo biotipo para a humanidade, nunca é abordada de frente. Ela vem sendo abordada de modo inquinado, disfarçado, transversal. Assim, em nome da liberdade sexual, primeiro das mulheres, depois dos LGBTs, agora dos animais com seres humanos, etc, etc, etc. Todo um caminho foi sendo tecido colocando o sexo mais banal e promíscuo como uma cenoura para conduzir os coelhos rumo ao abate. Por trás desse discurso, existe uma intensíssima propaganda simbólica de marketing, política, religiosa, científica, jurídica, cultural, estimulando o sexo a farta e a barão, fazendo uso em escala exponencial do cérebro reptiliano do ser humano, a ponto da coisa ter adquirido contornos irreversíveis. E o que é irreversível? A proposta da criação de novos seres humanos em laboratório, sob controle estrito e restrito de empresas multinacionais, autorizadas pela norma jurídica internacional, que foi sendo implantada pelos governos locais, e tudo isso em nome da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotado pela Conferência Geral da Unesco na sua 29ª sessão. Não é? Portanto, a coisa é gravíssima. É preciso, então, para encerrar, não confundir os meios nos quais toda essa proposta de uma nova ontologia foi sendo implementada com os fins. Quando vocês se depararem, portanto, com esse tipo de post, e há vários, dentro da moda, por exemplo, está atualíssimo. Né? Quando vocês se depararem com esse tipo de post, ou de situação, ou de proposta, entenda que o que está por trás dele não é moda, não é sexo, não é direito humano, não é nada. É ontologia. É a criação de um novo biotipo para a humanidade. Isso é o que está por trás desse negócio. Essa coisa é gravíssima e é preciso entender efetivamente o problema por trás disso. E parar de discutir o sexo dos anjos. Não está em pauta aqui o sexo. O que está em pauta é um novo tipo de ser humano. Certo? E como é que ele vai ser produzido. E o problema é o seguinte: esse novo tipo de ser humano não é um ser humano.
Ele é um tipo humanoide criado em laboratório, que terá uma patente, será patente de uma multinacional. Portanto, nós estamos falando de uma humanidade robótica construída em cima do DNA humano, que será um produto de laboratório, onde uma empresa internacional será dona desse produto. É um robô baseado no código genético humano. Esse é o ponto. Vamos ficar atentos a essas questões e ampliar os horizontes para tentar perceber o verdadeiro pano de fundo da questão. Então, qual é o fim dessas coisas? A criação de um novo biotipo de humanidade. Quais são os meios que eles estão utilizando para atingir esse fim? Vários. Cultura, cinema, moda, leis, sistema jurídico, intelectualidade, agricultura orgânica, seja lá o que for. Os meios são vários. O fim é um único. A criação de uma nova tipologia humana. Até o próximo, Conselheiro Acácio.